press conference with PEN. Quem vai fazer primeiro? Deixa a primeira dúvida. Boa tarde, Sark. Sara Limbrilha das Lendas aqui. Acho que a pergunta mais direta que eu posso te fazer é o que aconteceu com a PEN hoje, porque a gente viu aquela PEN que foi sériezão, jogão, como o pessoal costuma dizer, contra a Fúria, né? Foi uma série muito boa de assistir. E hoje a gente viu uma PEN diferente. O que rolou ao longo da semana que em stage foi uma PEN diferente do que a gente está acostumado e espera da PEN? Acho que a Red tinha condições de vitórias claras e apesar de a gente ter conversado teoricamente bem antes de começar o jogo, acho que a gente acabou deixando isso escapar ali na emoção do jogo. Então a gente fez algumas lutas que eram muito erradas na concepção do que a gente precisava fazer para ganhar. Eu acho que a semana de treino foi normal, foi boa. Acho que foi muito mais sobre a gente achar que poderia um pouco mais e acabou sendo punido muito nos dois jogos. O primeiro ainda teve uma pequena chance de voltar, o segundo era impossível, depois que o Silas ficou 3-0, acho que era muito difícil. Então acho que eles jogaram bem as condições de vitórias deles e a gente jogou muito mal. Só. Liorne aqui. Eu queria saber um pouco mais da questão de comunicação do time. Se eu não me engano, no último split o Kaká falou que estava tendo alguns problemas de comunicação no time. Eu queria saber se conseguiram solucionar isso ou é algo que vocês ainda estão trabalhando. Eu acho que comunicação é um fator que você sempre tem o que melhorar, então acho que todos os times eles buscam estar na mesma página, o que faz a comunicação ser boa. Eu não sinto que o inglês seja algo que venha causar problemas na nossa comunicação e eu acho que ela melhorou bastante, então acho que não causou nenhum tipo de problema, acho que a gente só jogou meio apático hoje mesmo. Boa tarde, Sarkis, Matheus Ampere Esportes. Você falou assim que a PEN acabou se tornando um pouco apática, né? E essa semana de treinos foi boa. Então, assim, qual que é a correlação de converter esse jogo do treino para o stage? E assim, hoje foi, com perdão da palavra, foi um baile, né? Basicamente. Então, o que faltou hoje? Tipo, como a Sarah perguntou, né? O que faltou para vocês conseguirem se encaixar como uma unidade, na sua opinião? Acho que faltou a gente jogar as nossas condições de vitória no draft, então a gente tinha claras maneiras de ganhar o jogo e como deveria desenrolar o jogo early mid game. Então a partir do momento que dá muito errado no early game, você passa para o mid game de uma forma muito ruim. Então acredito que foi isso, foi a gente jogar o early game muito mal. E a comp deles, se eles jogarem bem, eles não balam muito e é difícil a gente voltar. Então, basicamente, foi o que aconteceu nos dois jogos. Matheus, novamente, no Pet Sports. Os jogadores da PEN, assim como os da Loud, eles têm uma fanbase muito grande e eles também acabam se tornando muito alvo de hate, né? Principalmente se faz um jogo mal, se faz um jogo bem, se ganha, todo mundo apoia, se perde, todo mundo fica puto. Na sua percepção, assim, o que você faz para poder blindar os jogadores também em relação a isso? Ou se isso não seria muito da sua parte? Acho que isso é comum. Todo time grande tem uma torcida grande, toda torcida ela tem o direito de cobrar se os resultados não estão vindo. Então, eu acredito que a cobrança, se a gente está jogando mal, é devidamente colocada e o nosso trabalho é mais fazer com que a gente melhore e mostre um jogo melhor para meio que deixar a torcida confortável. Acho que esse é o principal ponto. E a parte de quem lida com isso, eu acho que os jogadores eles precisam ter uma maturidade boa para lidar com isso. Então, o que a gente pode fazer é ajudar, conversar, a gente ter como fazer com que a semana seja mais tranquila, a gente faça jogos melhores para não ter essa reflexão, essa cobrança tão grande, mas eu acredito que todo time grande tem que saber lidar com isso da melhor forma possível. Agora perguntas do Discord, Brunão. Sarkis, muito boa tarde, Brunão aqui. Na minha visão, a PEN ela cometeu alguns erros de draft hoje. Então, por causa disso, eu queria entender qual foi
o motivo de vocês darem first pick o Nara e vocês terem deixado o Kong passar. E no segundo jogo eu também queria entender qual foi o motivo de vocês terem deixado vários Shinzal e Sylas para Red, sendo que vocês poderiam ter, na minha visão, ter picado algum desses bonecos. Acho que o primeiro é uma troca justa e o Nara é um champion que está bem forte. Então a maioria das ligas hoje ou você pega ela na primeira opção do Blue Side ou você bane. Então é muito mais sobre como que a gente faz a compra em volta da Ionara e executa. Então acredito que essa troca ela é comum, normal. E sobre o segundo jogo, Sylas Blind não é muito algo a se preocupar. E o Varus sendo trocado pela Sivir é algo teoricamente tranquilo. E o Shinzal contra Trundle, ele é para ser tranquilo, mas depende muito da composição. Talvez se a gente mudasse uma peça ou outra, seria mais fácil de lidar com o early game deles, por conta de ter o Shinzal e o Varus e o Sylas. Então, olhando somente o que você falou, não tem nenhum problema. Talvez se a gente olhasse a comp por um todo, um pick ou outro mudaria bastante. Então, sobre as trocas, elas foram normais, mas talvez ali na composição, se a gente trocasse uma peça ou outra, faria mais sentido. E a gente talvez lidaria melhor com o early game deles, mas as trocas em si foram bem comuns e normais. Heron, Nerd. Boa tarde, Sartes. Aqui é o Heron do Nerd. Queria perguntar para você sobre o seguinte. Durante o último split, o time da... Desculpa. Durante o último split, o time da PEN conseguiu ir muito bem até as finais contra a Fúria, que vocês acabaram caindo nas finais. Eu estava aqui vendo e analisando, pensando como que seria esse novo split e imaginando que seria Fúria e PEN outra vez. Vocês conseguiram bater a Fúria e hoje a gente viu que a Red ela veio muito forte durante esse split. Eu acredito que não é um exato problema da PEN, mas que a Red realmente está com um diferencial durante esse split. Eu gostaria de saber de você se existe na sua posição atual, dentro da PEN, se existe algum medo de a PEN ela ficar em segundo ou possivelmente em terceiro durante a próxima parte, as próximas semanas desse split. Cara, eu acredito que não. Acho que a Red mostrou um bom jogo hoje, eles aproveitaram bastante dos nossos erros, então mérito deles. E sobre a classificação, eu acho que a parte mais importante, obviamente, é ganhar para garantir a passagem para o Worlds, mas ainda assim, segundo e terceiro, a gente joga contra a LTA Norte, então ainda é algo a jogar. Eu acho que só tem um time na LTA Norte que é meio que muito mais forte que a gente, o resto é meio parelho. Então, acho que a gente não tem essa preocupação, mas o nosso objetivo, com certeza, é ficar em primeiro e garantir a vaga do Worlds. E basta a gente fazer uma boa fase eliminatória agora e mostrar realmente que a gente pode ser um time melhor e ganhar a classificação para o Worlds. Valeu, certo. Última pergunta, Ian, mais esportes. Sarkis, e a Teixeira dos Esportes. Você falou bastante durante a coletiva e é visível, né, como a derrota bate vocês, pois foi uma derrota muito dura e a gente não é acostumado a ver a PEN perder desse jeito, eu acho também. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que sobre o panorama do trabalho que você desempenha no faculty staff da PEN. Está aí há 1 ano e 7 meses e o Gero comanda esse projeto há 5. Vocês acreditam que talvez a PEN tenha batido num teto? Aí, quando eu falo isso, eu digo, a PEN tenha batido num teto de evolução. Os outros times, parecem vir se desenvolvendo e esse começo da PEN é bem abaixo do que a gente imagina. Então, queria que você falasse um pouco sobre. Quer que eu repita a pergunta? Não, ficou claro, só pensar um pouquinho. Beleza.
Tá, vamos lá. Eu vou tentar responder em duas partes que façam sentido. Se não fizer, você me fala. Acho que a primeira parte sobre a questão da evolução e o projeto e como é o time, eu acredito que sim, a gente tem muito a evoluir ainda por conta do que a gente fez, principalmente no bootcamp, nas primeiras semanas. Eu acho que uma semana típica não muda o que a gente trabalhou e que a gente melhorou em questão de time. Referente ao split passado também é a mesma coisa, acho que a gente foi um time muito forte durante toda a etapa, só que na final a gente deslizou. E a evolução ela dá conforme a competição, então igual você falou, aos olhos talvez de quem está vendo os outros times estão evoluindo mais, mas a parte que importa realmente é as eliminatórias, então eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho e uma boa preparação e mostrar de novo que a gente vai onde a gente vai chegar, eu não sei ainda, mas jogando bem, eu acho que o nosso time vai chegar na final novamente e fazer uma final diferente. Então eu acredito que não é o teto. E a segunda parte, eu acredito que quanto mais os times melhoram, mais a nossa região vai melhorar também. Então eu acredito que isso é benéfico pra gente também e força a gente a estar melhor e se esforçar mais. Então eu gostei de ver a melhora da Red com jogadores novos e tudo mais. A Fúria melhorou bastante também depois dos 2 eventos internacionais. Então acho que basta a gente talvez mostrar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, talvez. Mas acredito que a gente ainda tem sim bastante coisa para melhorar e performar de uma forma mais concisa e sólida. Beleza, obrigado pela resposta. É isso então, obrigada. Obrigado, Valeu, gente. gente.